A Mendiga Negra e o Milionário Barbeiro. Vingança inesperada e superando crueldade. A chuva caía como um véu pesado sobre a cidade, escondendo a miséria da luz elétrica e do brilho dos anúncios luminosos. Zuri, uma mulher negra e magra, se encolhia sob um toldo desgastado, observando as gotas dançarem na calçada. Que batia era um lembrete do frio que sentia não apenas na pele, mas na alma. Sua vida era uma luta diária, marcada por traumas e uma dor que parecia nunca deixar seu coração em paz. E nesse dia, a sorte que parecia estar escondida para sempre a levaria a um encontro que mudaria tudo. Alexandre, o barbeiro milionário, havia conquistado fama ao abrir o salão de beleza mais luxuoso da cidade. Sua presença imponente atraía olhares, e seu sorriso encantador disfarçava segredos obscuros. Ninguém sabia que atrás da vida glamourosa e dos carros de luxo, havia um homem atormentado por fantasmas do passado que o perseguiam antes mesmo que ele alcançasse. Ele era o responsável pela tragédia que destruíra sua família anos atrás. As memórias cortantes a atingiram com a força de um soco no estômago. A ira subia, cheia de promessas de vingança e um desejo de justiça que ameaçava consumir tudo o que restava dela. Mas havia algo mais ali. Uma atratividade magnética que a desconcertava. Zuri não conseguia ignorar a forma como os cabelos dele brilhavam sob a luz da lâmpada, ou como seu jeito de falar a hipnotizava. Diante do tumulto de sentimentos, ela tomou uma decisão. Precisava saber tudo sobre Alexandre. Com um plano borbulhando em sua mente, Zuri começou a seguir os passos dele, espiando arranha-céus e festas onde a elite se reunia. Cada revelação sobre sua vida parecia um novo fio na teia complexa que as ligava. E Zuri se viu atraída pela dualidade do homem que representava tanto dor quanto desejo. Mas Alexandre também não estava em paz. Estrondos de seu passado, Zuri se atreveu a cavar mais fundo e encontrou uma prova que poderia não só expô-lo, mas reescrever o destino deles. A tensão pairava no ar e a dúvida cravava-se em seu peito. O que realmente queria? Vingança ou perdão? Zuri se via em uma encruzilhada. A prova nas mãos a chamava, mas seu coração balançava entre os ecos de dor e a incerteza do que essa revelação poderia trazer. Alexandre, por outro lado, lutava para preservar sua reputação, disposto a sacrificar tudo para manter seus segredos escondidos. A cidade, com seus contrastes gritantes, assistia ao desenrolar de uma história que poderia mudar o rumo de suas vidas. E o mistério do que viria pela frente era tão real quanto a chuva que continuava a cair. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O céu grisalho parecia mais pesado do que nunca, e Zuri sentiu o coração pulsando com uma intensidade estranha. A revelação sobre Alexandre a consumia, uma pulsação de raiva e curiosidade. Com a prova em mãos, o que ela realmente faria? A cidade, indiferente ao seu tormento, continuava a vida nas ruas movimentadas, um mar de rostos apressados e sonhos desfeitos. Ela estava a poucos passos dele. Zuri o viu entrar em um bar chique, o mesmo que ela havia espiado antes. Ele pediu um drink.
O garçom lhe ofereceu uma bebida colorida, e sua imagem desconsiderava qualquer sombra do que ele havia feito. Ela respirou fundo e decidiu que era hora de agir. Caminhando rápido, Zuri o seguiu para dentro. O som da música vibrava no ar, e as luzes piscavam como um aviso de festa. O bar estava lotado, mas ela o avistou em uma mesa ao fundo, cercado por amigos e sorrisos. As risadas dele pareciam ecoar a cada golpe do seu coração. Era como se ela estivesse assistindo a um filme, e ele fosse o protagonista de uma vida que ela tinha se esforçado desde a infância para desconstruir. Quando ela finalmente chegou perto, seu corpo tremia. A mentira que ele representava estava prestes a ser exposta. Mas enquanto se aproximava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ambiente. Alexandre! Uma mulher alta e pálida, com olhos furiosos, empurrou a multidão e se lançou em direção a ele. Você não pode ficar aqui. Você não faz parte desse mundo. O alvoroço aumentou. Zuri hesitou, o nó na garganta preso. Quem era aquela mulher? O rosto de Alexandre empalideceu. Ele parecia congelar em um momento cheio de temor. Clara, calma! Ele tentou segurá-la, mas ela desviou. Um espasmo de pânico atravessou os olhos dela. E então, em um movimento rápido, Clara puxou algo de dentro da bolsa. Uma pistola. A multidão parou. Os risos se extinguiram. E o bar inteiro mergulhou em silêncio. Zuri ficou paralisada. O que estava acontecendo? Alexandre estava em perigo, mas algo dentro dela queria que ele sentisse o peso de suas ações. Clara gritou: Você destruiu minha vida. Eu sou a verdadeira vítima aqui. A frase rugiu, como um raio que atravessou a temperatura crescente da noite. Os olhos de Alexandre se arregalaram, e Zuri sentiu um frio na espinha. Ele não tinha apenas tirado algo dela. Havia muito mais em jogo. A verdade, que ela buscava com tanto ardor, estava perto, mas não do jeito que imaginava. Clara estava perdendo o controle, inquieta e possuída pela dor. A tensão era palpável. Clara. Não! Alexandre implorou, mas a voz dele estava repleta de desespero. Ele estava dividindo seu tempo entre Zuri e Clara. Uma parte dele implorava pela vida, e outra parecia saber que as consequências estavam se aproximando como um tsunami. Zuri olhou para aquele homem, que de repente parecia tão pequeno, e o peso da decisão a consumia, enquanto a arma tremia na mão de Clara, e o tempo parecia parar. Ela percebeu que não estava apenas perdendo um alvo de vingança, mas a chance de descobrir toda a verdade. A vida deles poderia mudar radicalmente em um piscar de olhos. E o que faria agora? A cidade vibrava em volta, como se esperasse a explosão de um evento que mudaria tudo. O que viria a seguir? O futuro parecia tão incerto, e Zuri ficou presa entre dois mundos. E o silêncio mortal da sala a cercava, preenchido apenas por uma caminhada precipitada de destinos entrelaçados. Zuri estava paralisada. O peso da arma nas mãos de Clara parecia também pesar sobre seu próprio coração. O silêncio do bar se tornara eletricamente tenso, como se toda a cidade tivesse parado para assistir àquele momento decisivo. Ela olhava para Alexandre, que expressava uma mistura de pânico e desespero, como se estivesse se dando conta de que não poderia escapar da sua própria história. A multidão segurava a respiração e o tempo parecia esticar, cada segundo livrando-se da realidade. Clara, escuta, não é assim que devemos resolver isso. Alexandre implorou, os olhos dele repletos de súplica.
Mas Zuri queria mais. A raiva fervia dentro dela e a necessidade de justiça fazia seu sangue pulsar. Qualquer movimento em direção a ele era um passo mais perto do que buscava. Mas Clara tinha o controle. Mas a tensão no ar não durou. O inesperado aconteceu. Um homem entrou pela porta. Ele carregava um ar de autoridade, sua presença emanava poder. Assim que os olhos dele se fixaram em Clara, tudo mudou. Deixa disso, entregue a arma, Clara. O comando soou alto e claro, cortando a atmosfera tensa como uma faca afiada. A mulher hesitou, e Zuri viu uma fraqueza nos olhos de Clara. Mas o homem avançou, e Zuri reconheceu seu rosto. Era Carlos, o próprio pai de Alexandre. Um homem que deveria estar vivendo uma aposentadoria tranquila, longe de dramas. Mas ali estava ele, enfrentando a própria filha. O que estava acontecendo? Você não entende, pai. Ele é o responsável pela destruição da nossa família. Clara gritava, mas a voz dela começava a tremer. Alexandre olhou para o pai, surpresa e culpa misturadas em seu olhar. O ambiente mudava novamente. E Zuri estava sem chão, tentando compor as peças de um quebra-cabeça que nunca imaginou ser tão complexo. Carlos avançou, mas não olhou para Zuri. Clara, isso não vai te trazer nada além de mais dor. Pausa isso. Suas palavras eram firmes, mas uma onda de dificuldade prenunciava uma dolorosa verdade. No íntimo, Zuri percebeu que talvez não conhecesse toda a história. Alexandre, mesmo sendo uma figura imponente, tinha um pai que parecia manter um passado ainda mais obscuro. Por que você nunca me disse sobre isso, pai? A angústia na voz de Clara trouxe um novo ângulo para a situação. O que eles escondiam? O peso das palavras pairava no ar como um pesado manto. Sem conseguir suportar mais, a mão de Clara começou a tremer. Eu só queria que ele sentisse o que eu senti. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto enquanto a tensão se acumulava. Eu sou a verdadeira vítima disso tudo. E em um gesto de desespero, ela mudou a mira da arma. Zuri sentiu o coração disparar, mas alguma coisa impediu de se mover. Ponto. Clara, não! Gritou Alexandre. E nesse momento, uma revelação estonteante tomou conta da sala. O som de um tiro ecoou e Zuri ficou paralisada com a cena à sua frente. A bala não atingiu Alexandre. Não. Ela atingiu Carlos, que caiu para trás, um grito de dor fugindo de seus lábios. O bar entrou em um caos instantâneo. A música parou. As pessoas gritavam e tentavam se afastar. Mas Zuri estava presa, observando como a verdade espedaçava, literalmente diante de seus olhos. Clara tinha se tornado uma tragédia em si mesma, e a revelação mais dolorosa era que Alexandre estava ligado a tudo isso de uma maneira que Zuri nunca poderia ter imaginado. O homem que a atraía com seu charme também era parte de um pesadelo que ela queria evitar. Diante do desespero, a arma caiu das mãos de Clara, seu coração parou e Zuri percebeu que a busca dela por vingança poderia não ter sentido algum. A cidade, que parecia tão distante, estava bem ali, observando o desenrolar de uma tragédia que mudaria a vida de todos eles. O que aconteceria agora? O futuro deles estava tão incerto, e a última coisa que Zuri conseguiu pensar foi em que tipo de caminho atos como aquele poderiam abrir. Uma nuvem ameaçadora pairava sobre eles, e uma nova tensão tomava conta do lugar.
A verdade deles não estava clara, mas o destino, esse, já estava mudado para sempre. Zuri estava paralisada. O horror de perceber que Carlos, o pai de Alexandre, estava ferido, dominava seus pensamentos. O eco do tiro ainda reverberava na multidão. Mas tudo o que ela conseguia ver era o corpo dele caindo, a expressão de dor estampada em seu rosto. O bar havia se transformado em um cenário apocalíptico, e todos os sons pareciam distantes, como se o mundo tivesse desacelerado. Pai! A voz de Alexandre era um grito desesperado que cortou o ar pesado. Ele correu até Carlos. Zuri sentia o frio na barriga. Uma mistura de compaixão e confusão dominava sua mente. Como aquilo poderia ter acontecido? Qual era a verdadeira história por trás daquele homem tão poderoso? Clara estava paralisada, um olhar vazio nos olhos. A arma escorregou de suas mãos, caindo no chão com um som metálico que parecia ecoar no vazio. As pessoas ao redor estavam em choque, murmurando entre si, visivelmente atordoadas. Mas para Zuri havia agora um novo mistério a desvendar. Ela precisava agir. Clara, você precisa... Zuri começou, mas a voz da mulher estava quebrada, e ela só conseguiu olhar fixamente para o pai caído, como se 1000 palavras se acumulassem em sua garganta, mas nenhuma conseguisse sair. O olhar de Clara transbordava dor e confusão, e em um súbito lampejo, Zuri percebeu que talvez ela não soubesse toda a verdade. O que havia magoado Clara para que ela chegasse até aquele ponto? As luzes do bar piscavam, refletindo a calamidade que agora era a vida de todos os presentes. Zuri olhou para Alexandre. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. A raiva que ela sentia por ele começou a se dissolver em um mar de compaixão. Clara não era a única ferida na história. Todos ali estavam, de alguma forma, marcados por aquela tragédia. Você tem que dizer a verdade. Você não pode apenas ficar em silêncio. Zuri gritou, precisando que Clara falasse, que revelasse os segredos que pareciam estar enterrados sob uma montanha de dor. O olhar de Clara se ergueu, como se finalmente despertasse de um pesadelo. A verdade? A verdade? Você realmente quer saber a verdade? Ela disparou, gesticulando para a multidão. Todos silenciaram, mas o que Clara diria poderia mudar tudo. O peso das palavras pairava no ar, denso e ameaçador. Alexandre não é quem você pensa que é. Ele não só destruiu minha família, mas eu não sou a única. Zuri, você tem que saber que... Clara hesitou. Um lampejo de terror cruzou seu rosto. Diga! Gritou Zuri, a urgência na voz cortando a tensão. E então, do fundo da sala, uma figura familiar apareceu. O advogado de Alexandre, Miguel, que havia sido chamado ao bar por alguém que estava lá, e que, entre os gritos de confusão, entrou como uma miragem familiar. Ele estava sem fôlego, mas seus olhos eram profundos, como se carregassem segredos que ninguém poderia imaginar. Clara, não é hora para isso, Miguel implorou. Mas a expressão de Clara já estava irredutível. É tudo culpa dele. Ele mentiu para nós, para que tudo ficasse em segredo. A verdade é que Alexandre é seu irmão. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente. As palavras de Clara reverberaram como um sino, ecoando em cada canto do bar, fazendo o tempo parecer parar. O que ela disse parecia impossível, como um pesadelo distorcido. Zuri olhou para Alexandre, então para Carlos, que estava caído e ferido. O que iam fazer agora? A revelação balançou a estrutura da vida deles. É claro que se aquilo fosse verdade, tudo o que Zuri acreditava sobre sua busca de vingança era, na verdade, um impulso viciado
em emoções incontroláveis. Irmãos? Como isso poderia ser? Assim, a raiva de Zuri foi transformada em confusão, sua mente girando em torno dessa nova realidade. E enquanto a cidade, lá fora, continuava a viver com suas luzes ofuscantes, Zuri percebeu que estava à beira de descobrir não apenas a verdade sobre Alexandre, mas também sobre si mesma. O futuro deles estava ali, à frente, inseguro, e mesmo o destino a espreitava, sugerindo que a única forma de sair daquela noite seria enfrentando os demônios que estavam tão entrelaçados em suas vidas. O que Zuri faria? O que Alexandre pensaria? E Clara, como lidaria com esse peso? Acalmando a mente, a única certeza que Zuri tinha era que nada seria como antes. E as consequências daquele momento levariam todos a um caminho que ninguém poderia prever. A revelação de Clara ficou pairando no ar como um peso que Zuri estava paralisada. Irmãos, as palavras ecoavam na sua mente. O que isso significava para ela? Para Alexandre? O rosto dele estava contorcido entre a dor e a confusão. Ele olhou para Clara, depois para seu pai, quase como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca deveria existir. Mas antes que alguém pudesse processar o que foi dito, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A porta do bar foi arrombada. Um grupo de homens mascarados entrou, gritando e empurrando pessoas. Ninguém se mexa. É o Zalto. Um dos homens brandia uma arma. Sua presença era ameaçadora. O caos se instaurou imediatamente. Alexandre se lançou na frente de Carlos, tentando proteger seu pai, enquanto as pessoas ao redor gritavam e se jogavam ao chão. Zuri, desesperada, procurou um lugar seguro, mas seu olhar não conseguia se desvincular da cena à sua frente. A dor familiar da impotência a consumia. "Fiquem quietos!" O líder do grupo gritou, a arma em punho, seus olhos analisando cada movimento com frieza. Clara, ainda sob o impacto da sua própria revelação, parecia paralisada, incapaz de processar a realidade que mudava mais uma vez. Zuri então tomou um impulso. "Clara, venha!" Mas os gritos e rugidos tinham um volume avassalador. O homem mascarado começou a coletar os celulares e objetos de valor. "Esse lugar é nosso agora." Ele puxou um dos garçons pelo colarinho, enfiando a arma na cara do homem. O medo era palpável. Mas antes que Zuri pudesse fazer qualquer coisa, Alexandre disse, firme, "Não, não vão machucar ninguém." Ele estava arriscando tudo. Ela sentia seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. O cenário caótico e a pergunta que ecoava em sua mente eram insuportáveis. O que ele faria agora? O homem mascarado riu, um riso baixo e ameaçador. "Quem você pensa que é, meu chapa? É só um barbeiro famoso. O que você pode fazer?" Alexandre estava ali, em pé, determinado. Mas Zuri sabia que ele só tinha a vida de seu pai e a de todos ao seu redor nas mãos. E então, de forma inesperada, Clara reagiu. Ela se lembrou da arma que tinha caído no chão, seu olhar olhando fixamente para a pistola. Num impulso, ela se lançou para alcançá-la. "Não!" Zuri gritou. O tempo parecia esticar novamente. E tudo foi um borrão. A arma estava agora na mão de Clara, e o homem mascarado virou-se rapidamente. Mas ela não mirou bem. O medo tomou conta dela. E ao invés de apontar para o assaltante, ela apontou para Alexandre. "Eu não deixarei você novamente. Ninguém vai controlar minha vida." O grito dela era puro desespero. O bar inteiro congelou. A tensão era quase insuportável.
Zuri não conseguia acreditar no que estava vendo. O olhar de Clara estava inabalável. A determinação misturava-se à confusão, enquanto Alexandre olhava para ela com incredulidade. Clara, não faça isso! Ele gritou, a súplica nas palavras. Zuri não sabia se deveria se mover, se estava prestes a ver um ato de tragédia ou liberdade. E nesse instante, a porta se abriu novamente. Mais uma figura apareceu. Era Miguel, o advogado. Mas algo estava diferente. Ele se movia rápido e parou em um flash, olhando para a arma que Clara segurava. Clara, espera! Você não precisa fazer isso. Sua voz tremia, quase implorando. Mas o que Miguel disse em seguida fez o chão sob os pés de Zuri desmoronar. Clara, você não sabe toda a verdade. Não é Alexandre quem você precisa temer. Ponto. Você é muito mais do que uma vítima. Você é adotada. O ar ficou parado. As palavras dele reverberaram na sala como um eco agudo. O mundo pareceu girar em câmera lenta. O que Miguel estava dizendo mudava tudo. Clara não apenas era uma parte da tragédia de Alexandre. Havia um laço entre eles que Miguel estava prestes a quebrar da forma mais brutal possível. Zuri estava em choque. Uma nova camada de dor emergia, revelando um emaranhado de segredos. E com isso, tudo o que ela pensava saber sobre o amor, dor e retribuição estava prestes a ser transformado novamente. O futuro agora tinha formas e contornos que ninguém poderia prever. E ainda havia um assaltante, uma arma e muitos sentimentos cruzando o ar pesado. O que aconteceria a seguir? Zuri mal conseguia respirar. Seu coração batia descontroladamente. A tempestade emocional apenas começava. A revelação de Miguel pairava no ar, pesada como um trovão. Clara, você não sabe toda a verdade. Não é Alexandre quem você precisa temer. Você é muito mais do que uma vítima. Você é adotada. As palavras dele ecoaram de tal forma que tudo ao redor pareceu silenciar. Clara ficou paralisada. A expressão no rosto era de incredulidade. O que Miguel estava dizendo? Zuri também não conseguia acreditar. Irmãos? Adotada? O que mais estava escondido nessa história toda? O peso das palavras dela começou a rasgar a atmosfera, e uma ansiedade palpável tomou conta do bar. Todos estavam em choque, mas Zuri não podia deixar de pensar que isso mudava tudo. Tudo mesmo. Enquanto a confusão reinava, o homem mascarado tomou a palavra. Sua voz carregada de raiva. O que vocês estão fazendo? Isso não é hora para drama familiar. Ele tinha a arma erguida, mas a tensão era tanta que parecia que ele tinha se tornado uma sombra no meio daquela tempestade de emoções. Você não sabe com quem está lidando! Gritou Alexandre, sua coragem ressurgindo. O olhar dele se voltou para Carlos, pai dele, caído no chão. A garra de proteção era real, e algo dentro de Zuri se apertou. Ele não era só um barbeiro milionário. Ele era um homem quebrado. Uma ponte entre duas vidas repletas de segredos. Mas as palavras de Miguel ressoavam na mente de Zuri. Se Clara era adotada, então toda a tragédia poderia ter um novo significado. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto na história de família? E enquanto lutava contra a questão, a verdade se tornava um peso insuportável em seu peito. Precisamos sair daqui, Zuri gritou, quebrando o silêncio, mas ninguém ouviu. Clara estava em um estado de choque, sem saber se deveria apontar a arma para Alexandre ou deixá-la cair. E então,
Inesperadamente, um estrondo. A porta dos fundos do bar foi arrombada com um chute. Mais homens mascarados entraram, e a situação se transformou em um caos absoluto. Em meio ao grito de "todos no chão", Zuri viu um deles usando um colete à prova de balas. Um roubo? Um sequestro? O que estava acontecendo? O primeiro homem atirou para o alto, e o som do disparo ecoou, fazendo o chão tremer. Todos se jogaram no chão, gritos de medo e desespero preenchendo o ar pesado. Zuri se arrastou perto de Claire, que estava paralisada, ainda segurando a arma, como se a realidade tivesse se transformado em um pesadelo. "Clara, não!" Zuri gritou, sentindo o medo a consumir. Os novos atacantes estavam gritando ordens, revistando pessoas. Mas num momento de clareza, Clara virou-se para Zuri e, com a voz trêmula, disse: "Zuri, eu não posso ser uma vítima." A atmosfera mudou de novo. Clara, antes cheia de medo, agora estava decidida, ainda que estivesse no olho do furacão. Zuri não sabia o que as palavras dela significavam. O que Clara pensava em fazer agora? E então, inesperadamente, a um canto da sala, Miguel, o advogado de Alexandre, fez algo impensável. Ele se lançou na frente de um dos assaltantes, segurando o braço dele. "Parem! Eu tenho o que vocês querem." A revelação chocou a todos, incluindo Zuri. O que Miguel sabia? O que ele tinha? Em um movimento rápido, ele retirou uma maleta de dentro do paletó. Mas Zuri só podia se perguntar se ele estava prestes a entregar-se a um destino sombrio. O que havia na maleta? Uma parte dela queria impedir, mas outra parte queria ver como isso desenrolaria. E nesse momento, no meio do caos, enquanto as perguntas giravam como um turbilhão, tudo o que Zuri podia fazer era observar, petrificada, presa entre a verdade e o desespero. E o que aconteceria com eles? O futuro estava deslizando entre os dedos, e as verdades ainda não ditas começavam a formar uma tempestade que poderia engolir a todos. A revelação de Miguel pairava no ar, pesada como um trovão. "Clara, você não sabe toda a verdade. Não é Alexandre quem você precisa temer. Você é muito mais do que uma vítima. Você é adotada." As palavras dele ecoaram de tal forma que tudo ao redor pareceu silenciar. Clara ficou paralisada. A expressão no rosto era de incredulidade. O que Miguel estava dizendo? Zuri também não conseguia acreditar. Irmãos? Adotada? O que mais estava escondido nessa história toda? O peso das palavras dela começou a rasgar a atmosfera, e uma ansiedade palpável tomou conta do bar. Todos estavam em choque, mas Zuri não podia deixar de pensar que isso mudava tudo. Tudo mesmo. Enquanto a confusão reinava, o homem mascarado tomou a palavra, sua voz carregada de raiva. "O que vocês estão fazendo? Isso não é hora para drama familiar." Ele tinha a arma erguida, mas a tensão era tanta que parecia que ele tinha se tornado uma sombra no meio daquela tempestade de emoções. "Você não sabe com quem está lidando", gritou Alexandre, sua coragem ressurgindo. O olhar dele se voltou para Carlos, pai dele, caído no chão. A garra de proteção era real, e algo dentro de Zuri se apertou. Ele não era só um barbeiro milionário. Ele era um homem quebrado, uma ponte entre duas vidas repletas de segredos. Mas as palavras de Miguel ressoavam na mente de Zuri. Se Clara era adotada, então toda a tragédia poderia ter um novo significado. O que mais ela não sabia?
O que mais estava oculto na história de família? E enquanto lutava contra a questão, a verdade se tornava um peso insuportável em seu peito. Precisamos sair daqui, Zuri gritou, quebrando o silêncio. Mas ninguém ouviu. Clara estava em um estado de choque, sem saber se deveria apontar a arma para Alexandre ou deixá-la cair. E então, inesperadamente, um estrondo. A porta do bar foi arrombada com um chute. Mais homens mascarados entraram. E a situação se transformou em um caos absoluto. Em meio ao grito de "todos no chão", Zuri viu um deles usando um colete à prova de balas. Um roubo? Um sequestro? O que estava acontecendo? O primeiro homem atirou para o alto, e o som do disparo ecoou, fazendo o chão tremer. Todos se jogaram no chão, gritos de medo e desespero preenchendo o ar pesado. Zuri se arrastou perto de Clara, que estava paralisada, ainda segurando a arma, como se a realidade tivesse se transformado em um pesadelo. "Clara, não!" Zuri gritou, sentindo o medo a consumir. Os novos atacantes estavam gritando ordens, revistando pessoas, mas num momento de clareza. Clara virou-se para Zuri e, com a voz trêmula, disse: "Zuri, eu não posso ser uma vítima." A atmosfera mudou de novo. Clara, antes cheia de medo, agora estava decidida, ainda que estivesse no olho do furacão. Zuri não sabia o que as palavras dela significavam. O que Clara pensava em fazer agora? E então, inesperadamente, a um canto da sala, Miguel, o advogado de Alexandre, fez algo impensável. Ele se lançou na frente de um dos assaltantes, segurando o braço dele. "Parem! Eu tenho o que vocês querem." A revelação chocou a todos, incluindo Zuri. O que Miguel sabia? O que ele tinha? Em um movimento rápido, ele retirou uma maleta de dentro do paletó. Mas Zuri só podia se perguntar se ele estava prestes a entregar-se a um destino sombrio. O que havia na maleta? Uma parte dela queria impedir, mas outra parte queria ver como isso desenrolaria. E nesse momento, no meio do caos, enquanto as perguntas giravam como um turbilhão, tudo o que Zuri podia fazer era observar, petrificada, presa entre a verdade e o desespero. O homem mascarado olhou para a maleta com um brilho de cobiça nos olhos. "O que você tem aí?" Ele se inclinou, claramente intrigado. As agitações na sala diminuíram, e todos estavam com o olhar fixo na maleta. "Eu tenho provas. Provas que podem pôr um fim em tudo isso", Miguel declarou, sua voz tremendo, mas firme. Zuri sentiu um frio na espinha. O que poderia haver na maleta que mudaria essa situação? Clara, ainda segurando a arma, hesitou, o olhar repleto de confusão. Mas antes que Miguel pudesse explicar mais, um dos assaltantes gritou: "Fechem a porta! Ninguém sai até termos o que queremos." Um movimento rápido. Um empurrão. Zuri viu Miguel ser empurrado de volta, e a maleta caiu do seu lado, abrindo-se. Papéis voaram, e entre eles, um documento se destacou, atraindo a atenção de todos. O que Zuri leu fez seu coração parar. Havia fotos, nomes e, principalmente, um sobrenome que ela reconheceria em qualquer lugar. "Miguel, o que é isso?" Zuri gritou, os olhos arregalados. Miguel não tinha tempo para responder. O clima tenso aumentava. Clara olhou para a arma em suas mãos. Alexandre estava ao lado dela, com os olhos fixos na maleta agora aberta. Ele murmurou: "Isso não é possível." A incerteza na voz dele fez o medo de Zuri despontar. O sobrenome nos papéis não era só um detalhe qualquer. Era a ligação que ninguém esperava. Em meio ao tumulto,
o homem mascarado começou a ler em voz alta um nome. Zuri Santos. O mundo ao redor pareceu se lembrar. O que você está fazendo comigo? Os olhos dele não se afastavam do documento. Você não é só uma vagabunda na rua. Você é... E nessa hora, tudo desmoronou de modo abrupto. A verdade que Zuri sempre escondeu estava prestes a ser revelada. E o que isso significava? Os segredos começaram a explodir no ar como se tivessem uma vida própria. E Zuri estava prestes a descobrir que sua história estava entrelaçada a um destino muito mais sombrio do que poderia imaginar. O que isso significava para ela, para Alexandre, para Clara. O futuro que esperava por todos agora carregava o peso do mistério, e a cidade lá fora, indiferente, observava como um novo capítulo estava prestes a começar em meio ao caos. A revelação do nome de Zuri fez o ar ficar pesado. Zuri Santos. O homem mascarado ficou em silêncio por um instante, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e ganância. Você é a herdeira. As palavras foram como um raio que partiu o chão sob os pés de todos. Zuri sentiu a terra tremer, a mente rodando. O que isso significava? Herdeira de quê? A multidão ao redor estava em um estado de pânico crescente. Sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. Herdeira? Como assim? Zuri sentiu o olhar do assaltante pesando sobre ela, seus olhos brilhando como se tivesse encontrado um tesouro. A tensão no ambiente se tornou eletrizante. Você vale muito mais do que um simples assalto. O homem avançou, pisando nos papéis espalhados pelo chão. Miguel, tentando manter a situação sob controle, gritou: Não faça nada precipitado. Não podemos, não devemos deixar isso escalar. Sua voz estava tensa, mas cheia de um tipo de esperança desesperada, que pesava mais que a tensão no ar. O que você quer de mim? Zuri falou, mais um sussurro do que uma pergunta. Ela estava com medo, mas também determinada. As palavras podiam ter sido apenas um truque, mas a forma como o assaltante sorria, com um misto de desejo e ambição, deixou claro que ele sabia mais do que os outros. É simples. Você vai sair dessa com a gente. Vamos fazer um acordo. Ele olhou para os colegas, que estavam prontos para tudo com armas em punho. A situação estava prestes a explodir, mas Zuri não podia deixar que o medo a dominasse. A tensão se manteve no ar, mas então, com um movimento rápido, Clara tomou uma decisão. Não, não posso. Ela hesitou, mas logo a determinação tomou conta. Eu não vou permitir que eles levem você. A arma dela tremia em suas mãos. Zuri percebeu que Clara estava mudando. De uma vítima, ela estava se convertendo em uma protetora, mesmo em meio ao caos. Clara, não! Zuri gritou. Mas era tarde. Clara tinha decidido. E enquanto o assaltante se aproximava, um lampejo de coragem relampejou nos olhos dela. Tentou direcionar a arma para o homem que estava prestes a fazer sua exigência. Ninguém vai levar a Zuri! As palavras dela ressoaram com força. O homem mascarado hesitou, e no silêncio que se seguiu, a tensão era palpável. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O assaltante que estava mais próximo de Clara não hesitou por muito tempo. Com um movimento rápido, ele desferiu um golpe. Mas o que seguiu não foi um disfarce de luta. Foi um tiro. A arma disparou. O som ecoou, fazendo o tempo parecer parar. Clara caiu, a expressão de choque estampada no rosto. Clara! Zuri gritou, correndo em direção a ela. O caos aumentou, todos gritando e tentando sair.
mas Zuri estava presa em um pesadelo. O que havia acabado de acontecer? O corpo de Clara caiu. A arma deslizou da mão dela enquanto o mundo ao redor se transformava em um turbilhão. A cena começava a se distorcer. A adrenalina permanecia, mas a dor do que estava vendo a explodia por dentro. Enquanto Zuri se ajoelhava ao lado de Clara, em estado de choque, os outros começaram a se dispersar. O homem que disparou, agora desesperado, olhou para o seu líder. Vamos, não temos tempo. Ele estava oprimido pelo pânico, mas Zuri mal pôde ouvir. Todos os seus sentidos estavam focados em Clara. Você está bem? Zuri murmurou, segura de que não havia resposta. A vida em Clara estava escapando, e Zuri sentiu um nó na garganta, uma onda de medo a arrastando para o fundo. Mas então, enquanto o caos continuava ao redor, o olhar de Clara se fixou em Zuri. Zuri, não, me deixe ir. As palavras estavam quase imperceptíveis, e Zuri sabia que o peso das verdades orbitava em torno delas. Mas tudo o que ela queria era que aquele momento não existisse. E enquanto a cidade continuava a girar ao redor delas, cercadas pela escuridão da tragédia e do desespero, um som grave ecoou ao fundo. Alguém ou algo se aproximava, trazendo uma nova corrente de incertezas, enquanto a vida de Clara fora ao chão. O futuro de Zuri se tornava mais nebuloso do que nunca. O que aconteceria agora? O que poderia mudar ainda mais depois de uma tragédia tão devastadora? O silêncio que se seguiu tinha uma resposta que estava prestes a ser revelada. O grito desesperado de Zuri ecoou no ar, mas o caos tomou conta do bar. Clara estava no chão, a vida escorregando por entre os dedos, e a cena parecia uma pintura distorcida de horror. Zuri ficou paralisada, a cabeça girando com a imagem da amiga caída e o som do tiro ainda reverberando. O homem mascarado se movimentava de um jeito frenético. Um grupo de policiais invadiu o local. Alas foram disparadas e gritos de ordem ecoaram. A cena se transformou em um verdadeiro campo de batalha. O olho do furacão estava ali, e Zuri instintivamente se agachou, o coração disparando. Todos no chão, ninguém se mexa. O som da autoridade fez os assaltantes hesitarem, mas no meio da confusão, Zuri viu Clara, a expressão da amiga mudando rapidamente. Zuri, a verdade. Clara se esforçou para falar. A voz era um fio, mas Zuri estava absorta em pânico. O mundo ao seu redor pulsava com tensões que pareciam prestes a explodir. Enquanto a polícia tentava controlar a situação, um grito cortou o ar. Clara, o que está acontecendo? Era Miguel, que estava agora mais próximo, mas as palavras de Clara eram como uma chama frágil em meio à tempestade. Zuri estava prestes a perguntar, mas o olhar de Clara se tornava cada vez mais distante. E então aconteceu o inesperado. Um assaltante, claramente confuso com a nova situação, disparou a arma. O tiro não foi dirigido a Alexandre, mas sim a um dos policiais. O som do disparo ecoou de forma ensurdecedora. O homem caiu. Zuri sentiu um gelo na espinha. Um misto de horrorização e adrenalina tomou conta dela, como se um maremoto estivesse se desenrolando em câmera lenta. Se afastem! Se afastem! O grito de um policial soou ao fundo, mas Zuri estava concentrada na cena à sua frente. Clara começou a tossir, e Zuri viu a expressão dela se transformar em dor. A realidade pesava sobre elas, e enquanto o pânico preenchia cada canto, a verdade que Clara estava prestes a pronunciar se perdeu em meio ao barulho.
Mas antes que a situação pudesse se intensificar ainda mais, o assaltante que disparou para a porta de saída, completamente desenfreado. Eu não vou para a prisão. Ninguém vai me prender. E num movimento tenso, ele apontou a arma para a multidão. Mas o que veio a seguir foi mais chocante. Com um pulo, ele se jogou em direção ao grupo que poderiam ser seus salvadores, mas a decisão não foi bem pensada. Ele começou a disparar indiscriminadamente, e tudo pareceu se tornar um borrão. O pânico se espalhou, e na confusão Zuri viu algo que fez seu coração parar. Um dos policiais caiu. O homem que disparou estava prestes a ser contido, mas de forma surpreendente. Uma figura conhecida surgiu. Carlos, pai de Alexandre. Pare! Não faça isso! O olhar atormentado de Carlos se fixou no atirador, e Zuri sentiu a tensão atingir um ponto crítico. Pai! Alexandre gritou, mas Carlos tomou uma decisão chocante. Ele empurrou seu corpo na frente do assaltante, gritando: "Sou eu que vocês querem!" O tempo pareceu parar novamente. O que Carlos queria fazer? Era loucura salvar a si mesmo ou a seu filho? O olhar de Zuri se encontrava com o de Alexandre. O desespero estampado nos rostos deles cresceu, enquanto o barulho da luta tornava-se ensurdecedor. E aí, uma nova verdade começou a emergir no ar pesado. Carlos e o assaltante não eram estranhos. Estavam ligados por um segredo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Então, antes que alguém pudesse reagir, a cena mudou. Um tiro ecoou. Mas o som que se seguiu não era de um disparo. Era o som de um celular vibrando. Um toque de chamada. O assaltante parou. Zuri percebeu que ele estava recebendo uma mensagem. E quando seu olhar se fixou na tela, o mundo parou mais uma vez. Você não pode escapar do que fez. O assaltante olhou para Carlos e então a expressão de horror tomou seu rosto. Zuri sentiu a marca de um novo mistério se formar no ar. O que estava escrito? O que havia realmente ocorrido entre Carlos e aquele homem? O que mais estava escondido naquela noite de pesadelos? E o que isso significava para todos eles? A confusão no bar atingiu um clímax ao som do disparo. Zuri estava com o coração na boca, o corpo inteiro tremendo enquanto os olhares saltavam de Clara caída no chão, de olhos sem vida, para o rosto horrorizado de Alexandre. Um eco de dor atravessou o ambiente. E todos ficaram paralisados. "Clara!" Alexandre gritou, a voz despedaçada. Ele se lançou para o lado dela, com os olhos abundando lágrimas que refletiam a luz do bar. Zuri nem sabia como reagir. O caos ao redor parecia distante, como um filme que se desenrolava em câmera lenta. O homem mascarado, agora com a arma em punho, olhava para a cena, o medo nublando seu olhar. "Precisamos sair agora!" um dos policiais gritou. E no meio do tumulto, Zuri percebeu que a luta estava se espalhando. Mas quando os policiais avançaram, as coisas tornaram-se confusas. Em meio a prantos e gritos, Clara tentava murmurar algo, mas as palavras mal saíam. "Zuri, a verdade. Se aquiete, por favor", Zuri pediu, ajoelhada ao lado da amiga. Seu corpo, agora, se movia como se estivesse presa em um sonho insuportável. Os gritos da multidão misturavam-se aos sons de sirenes, e a sensação de urgência aumentava a cada segundo. Clara sussurrou: "Você precisa saber, Alexandre." Com um movimento súbito, Carlos, ferido e em estado de desespero, gritou: "Ela não pode saber, não agora."
Mas as palavras de Clara estavam quase escapando. E Zuri sentiu uma revolução dentro de si. O que estavam escondendo? O que mais estava em jogo? Antes que pudesse ponderar mais, um tiro foi disparado novamente, o impacto reverberando como um trovão. Zuri então se levantou, sentindo uma onda de adrenalina. A sinceridade de Clara, a necessidade de desvendar a verdade, a levava a agir. Clara, respira. O que você estava dizendo? Zuri implorou, os olhos fixos nos dela, esperando por respostas. Mas a cena mutava rapidamente. Um assaltante começou a recuar, e os policiais finalmente começaram a tomar o controle. É agora, um oficial gritou, fazendo o assaltante se distrair com o movimento. E de repente, o assustador tornou-se ainda mais caótico, com os assaltantes tentando escapar. Mas um deles tropeçou e caiu, fazendo a arma deslizar do seu alcance. Zuri viu a confusão aumentar. "Alguém ajude!" gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. E foi então que as mãos de Clara, quentes, agarraram seu pulso. "A verdade, Zuri. Você precisa dizer. Você precisa lutar!" Zuri gritou, a urgência aflorando. Clara, então, encontrou ânimo, e naquele instante, as verdades estavam prestes a explodir. Alexandre se levantou, com um semblante decidido. "Chega! É hora de acabar com isso." Ele se virou para a polícia, com a bravura, invadindo seu olhar. "Precisamos falar." E a verdade chegou como um furacão. Clara, agora recuperando um pouco da força, exclamou: "Eu sou adotada, mas somos laços mais fortes do que o sobrenome. Zuri, você também é parte disso." Um silêncio logo seguiu. A revelação pairava, e a pergunta ficou no ar. Como assim? Sentiu que o chão estava desmoronando. A verdade escorregava dos dedos. Mas antes que pudessem elaborar mais, a polícia já havia contido os assaltantes. A cena de horror começava a se dissipar, mas o beijo do desastre ainda pegava-se ao ambiente. A partida de Clara transformava tudo. Não havia mais como voltar. Zuri olhou para Alexandre, os olhos agora cheios de dor e compreensão. Esse era o momento. Tudo estava prestes a mudar. A cidade lá fora seguia sem saber da tempestade que acabara de passar. Mas ela era testemunha de um mistério que continuaria a reverberar. E enquanto o desgaste emocional preenchia a sala, Zuri sabia que novas histórias apareceriam. Mas a pergunta, a dúvida, persistiria. Quem eram de fato seus laços verdadeiros? E você, que acompanhou esse desfecho impactante, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais gente veja essas reviravoltas. Não deixe de ir à seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.